É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Quirimuri, o canal da cidadania, tá bom? Quero dizer a você que todos os dias, de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, a gente tem o ICL Notícias. Você que quer sair de casa bem informado, não pode perder, tá bom? Meu amigo Eduardo Moreira. Vou voltar aqui o papo com nossa secretária Ângela Guimarães, né? Vamos falar aqui, vamos continuar esse papo aqui que tá bom demais. E a minha pergunta para você, secretária, é o seguinte: como coibir o racismo estrutural? Só derrubando esse sistema, né? Não tem outro jeito não, assim, não é fácil, né? Nelson Mandela dizia pra gente que se as pessoas são ensinadas a odiar Sim. a outra pessoa, elas vão odiar. Mas se elas forem ensinadas a amar e respeitar, elas também vão ser. Então nós costumamos dizer que há um conjunto de medidas, né? São necessárias várias medidas para que a gente consiga enfrentar o racismo estrutural Com e talvez no certeza. futuro que a nossa geração não alcance, né? Talvez dos nossos netos, dos nossos bisnetos e bisnetas, a gente vai viver num país com oportunidades, né, mais equitativas, mais equânimes, né, num país sem essa crença de que há seres humanos superiores e outros inferiores. Então não tem uma receita de bolo, né? Não tem. Cada país vai viver a sua experiência. Você vê que o racismo assume diversas formas ao longo da história, né? O que aconteceu com os judeus no Holocausto foi racismo e que é muito mais, a sociedade se sente muito mais tocada, né, por um processo que durou ali durante a Segunda Guerra Mundial. Mas e a pilhagem do continente africano? Sim. Né? E o tráfico conta, negreiro? Né? O Holocausto negro não causa tanto horror. Por quê? Porque uma parte da humanidade ainda acredita de que há povos predestinados, né? Há povos que nasceram na luz, há povos que são sábios, há povos que nasceram com o destino manifesto de comandar e outros de serem subjugados. Então, para superar essa crença que atravessa séculos, a gente precisa de uma educação antirracista, né? Desde a educação infantil. Então, na minha geração, na nossa geração, eu posso dizer assim, a gente tinha lá nos contos, né, de fadas, a Branca de Neve, a Cinderela. Hoje a gente já não tolera mais isso. A gente quer que as rainhas africanas, que as princesas africanas, que a história do continente africano, que a presença negra no território nacional seja revelada. Né? A gente tem uma lei que tem 20 anos, que é a Lei 10.639, que ela determina a obrigatoriedade do ensino da história da cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, do ensino da educação infantil até o ensino médio. Isso, infelizmente, é plenamente desrespeitado. Né? A gente tem as nossas instituições, tem aí a lei de cotas, né, no concurso público. 30% das vagas de concurso público precisa ser para pessoas negras. É uma forma também de assegurar a presença negra naquele espaço, onde muitas vezes era um espaço 100% branco. Sim. A gente vive um processo de diálogo permanente com as empresas para que a gente saia da condição de que as 100 maiores empresas em funcionamento aqui no nosso país, apenas 4% delas têm pessoas negras em espaços de direção e 0,4% tem mulheres negras, não chega a nem 1%. Nossa. Isso é algo gritante, enquanto o grupo populacional maior no conjunto da população é exatamente o segmento mulheres negras, que são 28%. É maior do que qualquer grupo isolado. Sim. Então, Michael, a gente tem um longo trabalho, né? Tem um livro de Nelson Mandela que ele fala, né, da longa estrada para a liberdade, porque, infelizmente, devido ao regime do apartheid sul-africano, ele ficou 27 anos preso por organizar a luta de resistência contra o apartheid. No nosso caso, a gente tem quase 400 de tráfico negreiro e sistema escravista e 135 apenas de uma abolição que não cumpriu todos os seus objetivos, né? Então a gente tem um longo caminho aí pela luta por igualdade racial no país. Gente, o papo, eu vou ficar um pouco à vontade para falar, eu vou até fugir um pouco aqui do meu roteiro, porque assim, essa pergunta, quando eu fiz a senhora respondeu de forma brilhantemente. E eu quero acessar alguns outros aspectos. Eu queria que a senhora comentasse
esse racismo estrutural que mulheres grávidas sofrem dentro das maternidades, né? Porque, assim, a gente não tem ainda uma lei que garanta à mulher o aborto, mas elas são violentadas dentro das clínicas, Sim, dentro das maternidades. Das de saúde da família. Sim. Ela sofre esse racismo lá. Sim. Faz um comentário sobre isso. Então, eu falava aqui, né, no outro bloco de como o racismo é presente na vida da população negra. Né? Não tem nenhuma dimensão que fuja, né, o racismo. Infelizmente, no sistema de saúde, e nós acabamos de realizar há alguns dias na Universidade Federal do Recôncavo, uma universidade no maior território negro do estado da Bahia, né, que é o Recôncavo Baiano, o território das lutas quilombolas, da resistência negra, um território que assegurou a nossa independência, a verdadeira independência do Brasil, que foi no 2 de julho de 1823. A gente acabou de realizar uma conferência livre sobre saúde da população negra. Isso. E nessa conferência, eu até li a carta, né, que fica como recomendação, tem quase 50 pontos discutindo essa questão da presença do racismo no sistema de saúde. Então, nós precisamos, de fato, enfrentar. Um dos aspectos é o aspecto relacionado à vida das mulheres negras, né? As mulheres negras, por essa ideia atrasada e retrógrada de que os corpos negros não são sensíveis, são mais brutos, são mais duros, aguentam mais dor, né? Que remonta ao período escravista, as mulheres negras, por exemplo, são as que menos recebem anestesia. Muitas mulheres negras têm menos acesso ao total de consultas de pré-natal que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Porque o pessoal fala, não, essa mulher aí é boa de parir, né? Porque da avó dela, tataravó, etc., tinham 10, 12, 15 filhos, trabalhavam na lavoura, trabalhavam em casa, aguentavam tudo, eram como se fosse burro de carga. Então, é uma ideia da desumanização, da animalização daquele corpo negro, da vida daquela mulher negra. Então, recebe menos anestesia, quando se queixa de dor, fala, não, mas vocês aguentam. Se suas antepassadas aguentaram. Ou então, na hora de fazer, né, não doeu. São vários tipos de violências. Né? Inclusive, nessa ocasião da Conferência Livre, várias pessoas da plateia, tinha mais de 200 pessoas, se deram conta ali, com aquela palestra, com aquela conferência, que elas sofreram violência obstétrica quando ficaram grávidas, Sim. ou na ocasião do parto, ou em outras ocasiões, quando a gente vai no ginecologista, o ginecologista sequer toca no nosso corpo, porque tem nojo. Né? Eu já passei por isso. Eu fui fui numa consulta no ginecologista quando eu morava em Brasília, e eu sempre fui para todas apalpam os seios da gente para saber se tem algum nódulo, apalpam também o abdômen, fazem o preventivo, né, o exame Papa Nicolau, e esse simplesmente me deu uma receita e saiu, você está assistindo alguma coisa? Não, você não está assistindo nada, então você vai embora. Só que nós temos que fazer o preventivo pelo menos 2 vezes por ano para prevenir uma série de doenças, desde as infecções sexualmente transmissíveis até cânceres. Quer dizer, eu fui negligenciada naquele atendimento. Quer dizer, se eu tivesse já ali um problema de câncer, eu teria morrido, porque eu só ia fazer 6 meses depois, eu poderia ter um agravo da minha doença. Então, é uma das formas que, infelizmente, o racismo se manifesta no nosso sistema de saúde e que exige esse engajamento pela plena efetivação da Política Nacional de Saúde da População Negra e da Política Estadual de Saúde da População Negra, até porque existem agravos na população negra que não são visibilizados, não são cuidados pelo médico, não tem uma atenção. Por exemplo, a mulher negra grávida precisa ter uma medição do seu açúcar para não gerar uma diabetes na gravidez e também uma atenção à hipertensão para não passar por eclâmpsia ou pré-eclâmpsia no momento do parto. Sim. Então, tem uma série de especificidades, né, próprias da população negra que precisam ser observadas. Essas são algumas ou outras, como doenças falciformes, que sequer são diagnosticadas porque aquele médico e aquela médica não estudou esses temas na universidade. Quando eu digo que a transformação é profunda e tem um longo caminho, mas que a gente precisa começar já, para que o futuro, né, as próximas gerações não precisem passar pelas mesmas situações que a gente passa hoje. É isso aí, pessoal. Vou fazer novamente um breve intervalo comercial e volto para mais um bloco com a nossa secretária. Fiquem aí, não saia. A imprudência no trânsito causa brigas e desentendimentos. A imprudência no trânsito faz você ultrapassar os limites de velocidade. Andar de moto sem capacete, beber e dirigir. Usar o celular enquanto dirige. Desrespeitar a sinalização. A imprudência no trânsito cria monstros que causam violência, dor e mortes.
Não seja um monstro no trânsito. Escolha a vida. Detran, Governo do Estado. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Quirimurê, o canal da cidadania. Ao meu lado, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu estou aqui com a secretária da CEPROME, tá? Ângela Guimarães. Volto aqui. Secretária, fala pra gente o seguinte: trabalho, emprego, renda, quais são os resultados dessa secretaria apresentada até agora? Bom, a nossa secretaria ela tem uma missão de articular transversalmente as políticas públicas Sim. em parceria com outras secretarias. Então, não fica exatamente na nossa atribuição a promoção de políticas de trabalho, emprego e renda. Sim. Mas nós temos uma secretaria específica do Governo do Estado para isso e incidimos sobre ela para que todas as suas ações levem em conta a importância de incluir a população negra e os povos e comunidades tradicionais. Sim. Inclusive, em breve, vamos estar lançando alguns editais, como o edital de economia solidária, em espaços sagrados de matriz africana, né, que é o edital E-Matriz, para promover a economia solidária que acontece nos terreiros de candomblé, nas comunidades quilombolas, nos grupos indígenas, na capoeira, nos blocos afro, que é uma experiência muito positiva, né, de um primeiro edital que aconteceu em 2014 e que agora a gente pretende, em parceria com a CETRE, lançar a segunda edição. Temos feito também, né, a rearticulação para um relançamento da política estadual do empreendedorismo negro. Que legal. Né? Mais de 80% da nossa população empreende porque não encontra espaço no mercado formal. Sim. Né? A gente sabe que as barreiras de gênero e de raça para o acesso da população negra, sobretudo das mulheres negras, ao trabalho formal, são concretas, né? E por isso que a gente vê a situação da população negra, o maior volume entre os desempregados, entre os informais, as informais. Então, a gente está relançando essa política, articulando um crédito específico, né? Fomentado pela Agência Desembahia, em parceria com a Secretaria do Trabalho e a nossa CEPROME, né, um crédito de juros menores, com mais carência, dividido em mais parcelas, porque a gente sabe que a nossa população é descapitalizada. Né? Ela não tem herança, ela não tem poupança, ela não tem acesso aos grandes financiamentos ainda, né? Esperamos que no futuro essa realidade se altere. Então, o Estado ele precisa, de fato, chegar junto com esse subsídio. Também vamos montar uma estrutura de qualificação, né, e assistência técnica permanente, porque nem sempre a pessoa, às vezes, tem uma habilidade, né? Tem uma habilidade de fazer esse vestido aqui. Esse vestido aqui é uma costureira negra que costurou. Sim. Lá do Alto das Pombas. Então, eu também faço isso, viu, gente? Eu faço black money circular, o dinheiro nas mãos negras para fortalecer o empreendedorismo negro. Ótimo. Então, nem sempre essa costureira que tem essa habilidade de fazer a costura, ela tem a habilidade de controlar fluxo de caixa, né? Quanto eu investi, quanto eu gastei, não só do tecido, não só da linha, não só da manutenção da máquina, mas o meu próprio trabalho, né? Quanto custa. Então, a gente vai dar toda essa assistência técnica. Sim. E vai organizar também uma rede de lojas colaborativas do empreendedorismo negro em todo o estado, né? Que são experiências que vêm dando certo em outras políticas públicas e também uma rota de feiras do empreendedorismo negro. Então, a gente está aí, agora em maio ainda, vamos lançar esse calendário todo para poder impulsionar a presença negra, né, aqueles e aquelas empreendedores e empreendedoras, né, que trabalham por conta própria, que empregam outras pessoas, que têm fortalecido sua atuação aí em vários nichos da economia e que, de fato, precisam de um apoio, de um subsídio, de um suporte do Estado. Que coisa legal! Tomara que esse projeto vá adiante, tá? Vou contar uma história para você aqui, espero que ela confirme. Porque, assim, eu acho que falta educação e falta o negro também buscar um pouco da tua história, né? Conhecer a sua história, saber de onde você veio. Por exemplo, no mês de março, eu estive ali em Lauro de Freitas, a senhora estava lá, nós fomos conhecer o rei da Nigéria, né? E eu fiquei tocado, gente. Eu fui à minha infância quando eu vi aquele rei chegar e duas pessoas vieram assim na frente, uma delas tinha um cajado na mão e quando ele bateu com aquele cajado assim no chão, eu lembrei do filme de Ed Murphy. Eu nunca tinha estado com aquela cultura. Sim. A senhora não acha que falta isso? As escolas não precisam contar para as nossas crianças como é de fato
como eram os negros de fato, como era a história do Egito de fato. Você não acha que falta isso? Falta nas escolas, em toda a sociedade. Sim. Viu, Michael? Porque, na verdade, para o projeto do racismo dar certo, nós passamos por um apagamento, Sim. né? Por um silenciamento, por uma distorção da história. A história começou a ser contada nossa aqui a partir do escravismo colonial. E a nossa existência remonta a muitos milênios Reis, rainhas. anteriores, né? A nossa contribuição civilizatória é totalmente escanteada. Todas as coisas positivas, criações, invenções, sistema econômico, cultural, de representação política, é atribuída à Grécia Antiga, Sim. é atribuída à Europa, quando na verdade não é isso. Pelo contrário, eles se apropriaram de conhecimentos das civilizações africanas, Sim. deram outros nomes, deram outra roupagem e levaram, né, para o restante do mundo. Então, de fato, esse letramento racial, esse conhecimento profundo da nossa história, é um trabalho que precisa ser feito nas escolas, né? É um trabalho que é feito pelos blocos afro, né? Os blocos afro não é só o tambor na rua nos dias do carnaval. Sim. Muito pelo contrário, é um trabalho de educação permanente da nossa sociedade. Repare que foi com o disco de 1987, né, sobre o Egito, o disco do Olodum, que despertou a sociedade baiana e brasileira para o fato que o Egito era na África, para sua cultura, para suas raízes ancestrais, né? O trabalho que o Leaê faz, o trabalho que o Malê de Balê, que o Muzenza, que os negões, que os blocos de samba, que as escolas de samba da década de 50, não é? Hoje o hip hop, que as festas negras, que Sim. os influencers e as influências negras, que as escritoras, né, e escritores negros. Então, é um trabalho de fato de reeducar a sociedade, né? E todas as dimensões precisam estar envolvidas, né? A gente precisa fazer com que as universidades, formando nossos técnicos da área de saúde, da área de engenharia, resgate essa contribuição e conte a verdadeira história do mundo. Não existiria mundo se não existisse os africanos e africanas. Não existiria Brasil sem os africanos e africanas. Então, essa história, a história de verdade precisa ser contada. Gente, é isso aí. Estou feliz, estou emocionadíssimo de ter compartilhado aqui com o nosso secretário algumas situações pessoais. Eu ouvi aqui alguns conselhos também, tá? Quero agradecer, quero dizer para você que o programa Reflexões vai estar sempre de portas abertas para quando a senhora quiser vir aqui contar seus projetos, o projeto da secretaria, as ações de inclusão sociais e as ações afirmativas que precisam sim acontecer, especialmente na Bahia, tá bom? Eu vou deixar aí as câmeras para a senhora fazer suas considerações finais, tá bom? Muito obrigado, secretária. Michael, eu que agradeço a possibilidade, adorei estar aqui no Reflexões com vocês. Eu acho que esse tema é um tema inesgotável, né? Sim. Porque atravessa toda a nossa existência, na verdade, desde os nossos antepassados, né, e antepassadas, mas que também é um tema muito contemporâneo, Sim. atual, né, que tem a ver o que a gente pensa hoje da nossa sociedade e o que a gente quer para o futuro. Então, eu me coloco à disposição, coloco a nossa secretaria, que é vizinha aqui, para uma visita, para um acolhimento, para o conhecimento das nossas ações e deixo também aqui as nossas redes sociais. Sim, claro, à para vontade. que os telespectadores possam nos acompanhar, né? Então, no Instagram, @cepromebahia e o nosso site também, ceprome.ba.gov.br. Então, é uma oportunidade de conhecer aí o conjunto das ações de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial e da inclusão também dos povos e comunidades tradicionais, que a gente nem deu tempo de entrar aqui, de falar das comunidades quilombolas, dos povos indígenas, das comunidades de fundo e fecho de pasto, né? Então, é uma infinidade de públicos que a gente aí cuida, acompanha e orienta nas políticas públicas. Tema para um outro programa, ela já está convidada, gente, é isso mesmo, tá bom? Fiquem aí, a gente volta já.